Olá, pessoal, estamos aqui em mais um programa Criando Filhos para a Eternidade e hoje a gente quer falar, sobre o lar, né? O lar é a base de tudo, né? A importância do lar na criação de filhos. Mais uma vez estamos aqui com a Rita, né? Nossa teacher. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Rita também ministra um curso que chama Experiência do Lar, né? E pode falar um pouquinho também mais sobre, um lar cristão, o que, né, o Senhor deseja dentro de um lar, né? E então, passando a bola aí para a Rita, iniciar aí o nosso programa de hoje. Olá, Amandinha, olá a todos. É um prazer mais uma vez, né? A gente está nessa missão, né? A gente entendeu que Deus tinha nos dado, né? A gente já contou, primeiro falou com a Amanda e a Amanda me convidou e é uma honra poder estar participando e trazer esse assunto tão. Eu acredito que é pertinente para o nosso tempo, né? No programa passado nós falamos sobre os massacres nas escolas e chegamos à conclusão de que é possível evitá-los com cuidado, né, ali dentro de casa, né? E aí, dentro disso, eu e a Amanda conversando, por que não trazer esse assunto, né? E é um assunto tão importante nos dias de hoje. E esse assunto, ele me deu me despertou para falar enquanto eu ministrava a aula dessa semana também, que é o curso Experiência do Lar, né? Um curso voltado para mulheres, né? São aulas específicas, assuntos específicos para as mulheres, todas as áreas da mulher ali, como mãe, como profissional, como filha, enfim. Então, cada aula é uma aula diferente. E essa aula ela fala sobre a dignidade e santidade do lar. E dentro dessa aula eu disse seria um bom assunto para levar no Criando Filhos para a Eternidade, né? Tudo isso que a gente tem falado sobre a importância de estar com o olho atento para o filho, né? E isso me despertou, né? De compartilhar com a Amanda. A gente conversou sobre o assunto e viu que seria interessante. Mas, né, antes disso, a gente sempre gosta de trazer um versículo, né, Amanda? A gente vai conversando o que a gente vai falar. E foi em Gênesis 1, 27 e 28, aonde a gente pode ver que a família, o lar, é a primeira instituição de Deus, né? Foi uma criação de Deus. Então, Deus quis que nós tivéssemos a nossa família, né? O nosso lar. E aí a gente vai falar um pouquinho que depois que lar ele não é a casa física, ele é as pessoas, né? São as pessoas que moram dentro dessa casa que constitui o lar. Mas vamos ler Gênesis 1, 27 e 28, que diz: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Sujeite-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, aqui Deus deu uma instrução, né? Que deveriam constituir família. E dentro disso a gente entende o quanto é importante a gente dedicar tempo para o nosso lar, né? Não tem como um lar ele sobreviver sem a atenção e principalmente da mulher. Então hoje o nosso papo é direto, né? Falar, Amandinha. Não, é isso aí, né? Mulher é a luz da casa, vamos dizer assim, a essência. É o termômetro, né? E algumas pregações eu ouvi que ela é o termostato, é aquele que diz a temperatura da casa, né? E somos nós, Deus nos criou para isso. E se Ele nos criou é porque nós nele temos a capacidade de promover esse lar, né? Esse ambiente. E tudo isso, né, ele só é possível se o nosso coração estiver no nosso lar, independente do quanto a gente faça
fora de casa, né? Algumas mães trabalham em casa, algumas mães, né, trabalham fora, algumas mães dedicam 100% do dia para os filhos e a casa, mas independente da rotina, saio de manhã e volto à noite, saio de manhã, volto no meio do dia. Independente disso, o meu coração, né, a minha atenção, o meu desejo de estar, né, deve ser para minha casa, para assim, né, o lar ser a base, é a base de tudo, né? A gente aprende tudo que nós somos veio de dentro da nossa casa, né? E dependendo, né, Rita, de como é o lar, né? Você se sente seguro ou não, você tem para onde retornar ou não, né? A criança, principalmente, né? Às vezes ela vai sofrer algo na rua, na escola, mas quando ela chega em casa, né? Ela é acolhida, ela é ouvida, né? Então, tudo isso, né, vai mudar a situação, que a gente não pode controlar o que acontece fora, né, do nosso lar. Mas Infelizmente. dentro a gente pode mudar a situação, né? Corrigir, ajudar, orientar, né? Diante das coisas que os nossos filhos estão expostos no mundo, né? Então, ali no lar é onde tudo vai acontecer. E interessante você falando de a gente dedicar nossa energia, nosso tempo. Eu lembrei de uma frase que eu ouvi hoje numa ministração, que dizia assim, né? Que a mulher, né? Ela não é um fruto sazonal, né? Que acontece em estações. Ela tem que ser uma dádiva perene, né? Ou seja, em todo o tempo. Então, que a gente seja isso, né? Dentro do nosso lar, né? Um presente constante, né? Perene, o tempo todo, né? Eu achei Senão bem bonita. a gente é levado pelas emoções, né? Aí, dependendo de como a gente está emocionalmente, é a forma como a gente vai conduzir a nossa casa, e não deve ser assim. Existem os hormônios, né, que a gente é submetida ali alguns dias do mês, e cada uma se conhece, né, sabe, a forma como fica, mas a gente não pode depender disso. A gente tem que ser aquele refúgio, né? Tem que promover esse lugar, como tu falou, né? Será que os nossos filhos, quando eles estão na escola, eles olham o lar, a casa, né? Como um lugar de refúgio, um lugar onde eles vão estar seguros, um lugar onde eles vão poder ser quem eles são, né? Aqui a gente está falando de filhos, né? Mas os nossos filhos, eles vão sentir isso se nós tivermos esse anseio no nosso coração. A minha casa é o meu refúgio, a minha casa é o lugar onde eu gosto de estar, eu não fico fugindo, me escondendo atrás de algumas coisas, né? Trabalho, muitas pessoas se escondem, inclusive atrás do ministério, né, Amanda? Infelizmente, né? O nosso meio aí existe também pessoas que se escondem atrás do ministério, da agenda, né, da igreja, para não estar em casa, E né? lembrar que o nosso primeiro ministério é a família, né? O Senhor nos deu isso como instrução, né? Então, quem não honra o lar, né? Não pode honrar os irmãos, a igreja e tal. Enfim, temos isso como missão, né? Nosso primeiro ministério é a nossa família. E se em casa não está bem, como é que eu posso, né, ajudar outros fora, né? Se eu não consigo nem a minha própria casa organizar, né? E Me lembrei de uma historinha, não sei se tu conhece, acho que é uma historinha, algo que é usado para ilustrar bem, né? O menino chega na igreja, acho que a gente já comentou isso em algum momento, mas eu acho que para o momento é interessante. O menininho chega na igreja e fala para o pastor: Pastor, meu pai pode morar aqui? E aí o pastor pergunta por quê, né? E aí o menino diz: Não, porque aqui ele é quem eu gostaria que ele fosse, né? Ele é um pai que eu gostaria que ele fosse lá em casa. Então, na cabecinha do menino, se o pai morasse na igreja, se eles morassem na igreja, ele teria o pai da forma como ele, um pai amoroso, um pai presente, um pai querido, enfim. Então, infelizmente, né, isso acontece, e muito mais do que a gente imagina, né?
Então, que a gente não seja, né, não sejamos essas pessoas que é uma pessoa na igreja, ali na comunhão, né, e alguém dentro de casa totalmente diferente, negligente e ausente, né. Uhum. Sejamos a mesma coisa nos 2 ambientes, né, os 3 ambientes, qualquer ambiente, que sejamos o mesmo, né. Amém. Existe muitos lares de cristãos, né? Mas não lares cristãos. Tem uma Exata diferença aí, né? é. Aonde se diz cristão, né? Uhum. E aonde realmente se vive o evangelho, né? Se vive Cristo. Então, é Exato. isso que a gente tem que procurar para o nosso lar, né? Um lar cristão, não um lar de cristãos, né? Uhum. Amém. Muito bem colocado. Infelizmente, e aí os nossos filhos vão crescendo, aqui o nosso foco é a criação de filhos, né. Os Uhum. nossos filhos vão crescendo vendo os pais, diferentes, né. "Olha, meu pai é na igreja ou quem eu não conheço", e aqui daqui a pouco vai passar por aqui, né, a gente não sabe quantas pessoas alcança, mas daqui a pouco alguém vai dizer: "Ah, mas eu não convivo no ambiente da de igreja, né, não tenho essa rotina ainda", enfim. Uhum. Mas daqui a pouco os nossos filhos nos veem no supermercado, diferente do que a gente é em casa, nos veem no trânsito, diferente do que a gente é em casa. Então, Uhum. com as pessoas fora da nossa casa, eh, a gente deve tratar tão bem quanto os nossos filhos, maridos e enfim. Então os Uhum. nossos filhos têm que ter a nossa melhor parte, né, o nosso coração tem que estar no nosso lar e paralelamente a nossa vida profissional, a nossa, vida sociedade como um todo, né. Então isso é importante a gente estar atenta. Sim. E como você falou, né? Aonde que a essência do lar se perdeu hoje, né? Quiser falar um pouquinho sobre isso também, né? O que, que você É, acredita? O que, que a gente pode falar um pouquinho mais? Aonde que essa essência se perde hoje, né? Nos dias de hoje. eu acredito e claro, né, esse tempo a gente trazendo experiência do lar para as mulheres, desde 2018 eu conheço esse curso, né, até depois se alguém quiser nos procurar lá no Instagram da Ramasul, depois a Muri vai colocar aqui a descrição, mas o curso em si te convida a voltar para dentro de casa, é o que a gente está fazendo aqui, a gente está falando que o lar é a base de tudo, né, então te faz voltar, não voltar fisicamente, mas voltar o coração para dentro de casa. E durante, né, de 2018 para cá, eu fui vendo e convivendo, não só com a turma, quando eu me formei em 2018, mas depois quando eu me tornei mentora, eu fui vendo mulheres que elas, na verdade, elas buscavam, né, para a glória de Deus, muitas delas, entenderam o propósito de vida delas, mas Uhum. buscavam, eh ser alguém que o feminismo trouxe para elas que elas deveriam ser, né. Eu preciso ser uma boa profissional, eu preciso buscar meu espaço no mercado de trabalho, eu preciso ser melhor que o homem, e tudo isso, infelizmente, né, o feminismo ele trouxe esse peso, né, para a mulher, que a mulher tem que concorrer com o homem, e não, a Uhum. mulher tem o papel dela e o homem tem o papel dele. Exatamente. Nenhum melhor que o outro, pelo Uhum. contrário, os 2 muito importantes. É E essa uma. Desculpa, pode falar. pode falar. Não, pode falar. Era o que Aí eu essa busca da satisfação pessoal, né, deixa você meio cego para o outro, né? Então, deixa de pensar um pouco no marido, na casa, deixa-se de pensar nos filhos, né? Em busca dessa satisfação, né, própria. Então, é, isso, como você falou, né, tem a ver com o trabalho, tem a ver com o corpo, né? Com a parte estética. As mulheres hoje em dia, infelizmente, são muito provocadas, né, com a mídia a respeito disso, né? Tem muita, vamos dizer, competição,
né? Até dentro do próprio trabalho ou, né, ao redor, né? Quer se arrumar mais que a vizinha, para o marido não olhar, enfim. Tem um monte de coisas que acontecem e que são provocativas para a mulher e para esse outro sempre buscar ser aceita, né? Aceitação. E isso também, né, tem a ver com o caráter em Cristo, né? Quem Cristo quer que eu seja, né? Sobre a sua identidade. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso também, né? No outro programa, a importância de saber quem você é. No caso, o filho, né? A gente estava falando, mas quando a mulher, a mãe, tem essa noção de quem ela é, o propósito pelo qual ela foi criado, né? O papel dela dentro da casa, da família, como mãe, como quem vai criar os filhos, né? Quem vai enviar as flechas, não estou dando referências aos nossos programas anteriores. E quando ela não tem essa noção, é aí onde eu acho que também se perde, né, essa questão do lar, né? O olhar dela sai de dentro de casa, né? Ela é levada a olhar o trabalho, né? Eu preciso ser melhor que alguém, eu preciso ter o corpo mais bonito que de alguém, eu preciso ter o cabelo mais bonito, eu preciso. E essa busca insaciável por algo vai deixando lacunas no lar, né? Que em algum momento elas vão faltar, né? Sim, vai trazendo essas disfunções, né? E é no desenvolvimento da Também. criança. É, exatamente. O que a gente falou no último programa? Como evitar os massacres, né? É aquele olhar na criança. Eu tô trabalhando, mas eu tô cuidando, eu tô. Por mais que a nossa rotina ela seja uma rotina diária de várias coisas, né? Que a gente tá falando, mesmo que a gente fique em casa, né? A Amanda tá aí cuidando da Gabi, agora o Matheus chegando, mas mesmo assim é uma rotina muito, muito corrida, né? Tanto quanto eu que saio para trabalhar, por exemplo. Mas nem essa rotina corrida pode impedir a gente de estar com o olhar na criança. Se o meu olhar não está na criança, está no corpo de alguém que eu gostaria de ter, no cargo de alguém que eu gostaria de ter, no título de alguém que eu gostaria de ter, na graduação de alguém, não vai estar na criança, em algum momento aquilo ali vai fazer falta lá na frente. E aí vem as questões emocionais que levam uma criança a entrar com uma faca, com algo dentro da escola, mas porque lá atrás não foi dado conta foi dentro do lar que isso começou, né? Então isso é bem importante, essas disfunções emocionais, né? Elas são causadas, né? Infelizmente pelo nosso egoísmo como mãe, em algum momento a gente achou que aquela nossa necessidade humana ali era mais importante que tá, né? Com o nosso olhar para o nosso filho, para nossa filha, né? Lembrando aí, né? Agora eu e a Amanda, as duas com um casal, né? Então a gente vai poder falar um pouquinho ao decorrer do tempo aí sobre menino, sobre menina, que são bem diferentes, né? Mas é importante o olhar neles é muito importante, independente da idade, independente se é menino, se é menina. O meu olhar como mãe tem que estar muito atento, né? Sim. Então, é nossa responsabilidade, né, trazer esse bem-estar para nossa família, né, para o nosso lar, como mãe, né, entendendo o nosso papel. Então, a gente tem essa responsabilidade de saber temperar o lar também, né, emocionalmente. Porque às vezes a mãe provoca discussões, né, com o pai. Então, a criança fica sempre numa casa, num lar, onde tem muita briga, muita gritaria, muita discussão, e isso traz coisas ruins para ela, insegurança, né? Ela, não sei como psicóloga pode, psicopedagoga, né? Psicóloga pode falar um pouquinho também sobre isso, né? Sobre o que gera na criança, né? Depois, ou a gente pode depois explanar isso em outro programa, mas essa questão, né, das brigas familiares, da gritaria,
Muitas vezes, né, pode ter um pai, uma mãe mais agressivo dentro de casa, e a criança, às vezes, ela não quer voltar para esse lar, né, Rita? Então, é É, uma e antecipo, né, claro, isso aí pode ser um programa inteiro só sobre isso, né, mas eu Uhum, antecipo que gera padrões na criança. Então o uhum, padrão dela é um lar com brigas. Então uhum, ela vai levar para a vida dela adulta um lar com brigas. uhum, Obviamente, no meio disso, né, no meu caso, eu como alguém que conheceu Jesus com 24 para 25 anos, tudo mudou quando Jesus chegou na nossa casa, na nossa vida, enfim, fez a obra, né, tem feito, porque, até ele voltar a gente vai ter muita coisa ainda. Mas a criança, ela gera padrões na mente dela, ela não sabe que tem algo diferente daquilo fora de uhum. casa. E aí ela chega na escola refletindo o que ela vê em Ser casa. agressiva também. Então, uma criança agressiva na escola, provavelmente, em algum momento dentro de casa, ou o que ela viu, ou o que ela ouviu, foram palavras ou ações agressivas. Uhum, Ela vai reproduzir o que ela recebeu em casa. Então, antecipando aqui o assunto, o que que gera na criança? Padrões uhum. que vão ser levados para a vida e lá vão fazer parte do caráter dela, né? Lembrando que a criança até os 7 anos, fora é a formação ali do caráter dela, da personalidade dela, quem ela vai ser para o resto da vida. Por isso é tão importante a primeira infância, né? A gente fala aqui bastante e eu particularmente defendo muito esses primeiros anos da criança, dou valor para esses primeiros anos, mas se ela ouvir um lar, desestruturado, fragmentado, né, pais brigando, irmãos brigando, ela vai reproduzir isso na escola, com certeza. Uhum. Na escola e na vida, né? Sim, sim, aonde ela E, for. e aí também a gente pode entrar, né, que se não tem exemplos em casa, ou a mãe, né, acaba sendo ausente, no sentido de não prestar atenção no filho, não dar atenção, não ter um relacionamento realmente próximo, né? Onde você, depois a gente pode falar sobre a importância do sentar à mesa também, né? Que é importante onde se tem uma conversa, um diálogo. E aí a gente também volta nos programas anteriores, a gente falou sobre as telas, né? Sim, Onde os programas de televisão, os desenhos, né? O que a criança está assistindo está educando ela. Porque se os pais não estão, a internet está. a internet tá, o que ela está vendo e absorvendo é o padrão que ela vai ter, né? Então, e às vezes a mãe não tem essa supervisão, não sabe nem o que o filho está vendo, né? E às vezes nem o Então, que está comendo, né? Às vezes não uhum, tem esse cuidado, né? É tudo tão rápido, né? Ou às vezes tá tão certa de que a criança já fez as refeições na escola, por exemplo, na creche, que chamamos, né? Onde a criança uhum, fica. Tá tão segura de que a criança está comendo e às vezes em casa não tem aquele momento, aquele tempo de qualidade com a criança à mesa. Então, é um assunto bem interessante que a gente pode sim trazer sobre alimentação, introdução alimentar, tudo isso tem a ver com a forma como a mãe e o pai se alimentam também. Não tem como a criança gostar de comer algo se não eles agem por imitação, né? A uhum, gente também já falou sobre isso. Eles agem por imitação. Então, como eu ensinar meu filho a comer, eu comendo ao lado dele? Então, uhum, é um assunto bem importante também, que com certeza dá um bom link no programa de hoje, né? Sobre o lar ser a base e uma estratégia para trazer, né, uma família fragmentada, unir uma família fragmentada, né? Se tem alguém nos assistindo e pensou assim, nossa, elas estão falando algo que é irreal para mim, não tem como, eu não consigo viver o que elas estão falando, meu coração não está na minha casa, o que que eu faço agora? Como se a gente tivesse um problema para resolver, né? E como eu faço? A mesa é uma boa estratégia, né? Uma refeição à mesa, seja mais simples que for, uhum, sentar olho no olho, né? Todos ali juntos é uma boa estratégia
E com certeza a gente pode falar sobre isso, sim. Também é um assunto desse curso que a gente comentou no início. A gente falou um pouquinho que o lar não é a casa, né, em si, mas é uma das coisas importantes que eu vejo no lar, né, por mais simples que seja a nossa casa, né, não precisa ter grandes luxos, mas uma casa organizada, uma casa limpa, né, onde a criança tenha um lugar de aconchego, se sentir amada, né, tudo isso é muito importante, mas faz a diferença para a criança querer estar em casa. Se eu tenho um lugar sujo, se eu tenho um lugar desorganizado, onde tem muita gritaria, onde eu não tenho tempo, né, de qualidade com a minha família, não tenho tempo de sossego, tudo isso faz com que a criança não queira estar ali, ou, tipo, tenha mais prazer em estar na rua com os amigos, né, ou na escola, ou aí começa a sair de casa, dependendo da idade, né, já vai para casa dos amiguinhos, prefere estar na casa de um amigo do que estar em casa, né, em vez de chamar um amigo para casa. E então acho que isso é muito importante para um lar, né? A gente fazer tanto a criança, né, como o marido. A gente está falando das crianças como foco, mas fazer ser prazeroso estar em casa, né? Isso é muito importante. Acho que é o nosso papel como esposa, como mãe, né? É proporcionar esse ambiente, esse lar, né? Aconchegante para a criança querer voltar, né? Querer estar. O curso, ele usa uma palavra, o curso em si, eu estou dando spoiler aqui, né? Mas as irmãs que quiserem, a gente pode fazer conversar sobre propaganda. isso. Hã? Pode fazer propaganda do curso aí. Vamos quanto mais mulheres aí alcançadas por ele, lembrando que ele é totalmente à luz da Bíblia, né? Todas as lições, são 7 lições, são totalmente à luz da Bíblia. Mas uma coisa que a Deide, que é a escritora desse livro, até agora em janeiro ela faleceu, né? O senhor, né, foi morar com o senhor e ela tinha câncer, enfim, mas deixou um legado gigantesco, né? Ela fala que a mulher, ela é a guardiã do seu lar. Eu acho isso tão profundo, de pensar, Precioso, né? Profundo. profundo, precioso, e é um privilégio poder ser a guardiã, né, no sentido de proteger, não a proteção que o homem dá para a família, né, no sentido de proteger do mal, de alguém entrar na casa, ele quem cuida se a casa está bem fechada, mas a mulher é a guardiã das emoções, eu vejo muito, né? A gente que olha no olho do filho e vê que não está tudo bem, que tem alguma coisa de errado, Tem essa né? sensibilidade, né? A mulher Tem tem essa essa. sensibilidade, exatamente. Hoje o Caio chegou de um amigo ontem ele foi, meu filho mais velho tem 13 anos, e ele chegou e eu já notei que tinha algo diferente. E aí depois, ao decorrer do dia, eu fui entendendo o que tinha acontecido. Uhum. Mas é a mulher que tem esse olhar, né? Então ela é a guardiã da casa, ela é a guardiã, ela que sabe o que a família precisa, ela que sabe o bom lugar para as coisas que fiquem funcionais para todo mundo. É ela quem diz, olha, eu preciso da ajuda de vocês para que tudo fique em ordem, né? Às vezes a gente pega o peso de cuidar de uma casa toda sozinha, mas se é uma casa com 4 pessoas, por que não? Dividir. Cada um fazer uma coisa. Isso tudo é a mulher quem vai falando, conversando. Se a gente pegar a mulher de Provérbios, né, a gente pode identificar bem ali as tarefas, né, de mãe, de esposa, de profissional, né, vamos dizer, de mordoma do lar, né, que ela fala ali que dá ordem às suas servas, né, então Acordava cedo. sabe tudo que precisa ali, né, do lar, também está É, sempre provendo para os filhos, né, em relação ao inverno ali, né, que fala que ela tece a roupa e tal. Então, a gente pode depois pegar ela como exemplo, não vamos ter tempo agora para, né, explanar todo o sim, capítulo aqui, né? mas Mas é um estudem bom. aí, fica aí como lição de casa para ter um bom lar, né? Um bom lar cristão.
É um bom assunto para a gente falar. E só para a gente caminhar para o final, né, dentro do tempo que a gente tem colocado, né, diante de Deus, Senhor, que tu quer, né? E a gente tem orado a Deus e Deus tem falado. Não, para a mulher, né? Isso é para nós como mulher, não nos sentir, não sentir tudo isso como um peso. Enquanto eu sentir isso como um peso, meu Deus, eu tenho que fazer tudo isso mesmo. Ah, eu não consigo. Não, isso eu vejo como um presente de Deus, né? É algo assim, Privilégio, olha, né? privilégio, olha, eu te confio isso, né? E nem sempre a gente vai dar conta, ou melhor, a gente nunca dá conta. Uhum. Nunca dá conta. Hoje eu pensava, né, e o Senhor me trouxe na lembrança a palavra, né, que eu sou fraca, né, e a graça do Senhor é que me basta. Então é na minha fraqueza que a glória de Deus é manifesta. Então eu não consigo fazer. Isso é fato. Sozinha. É Exatamente. possível. Eu não consigo fazer no meu braço, mas Uhum. o Senhor vai dando estratégia, vai dando discernimento de como fazer, vai fazendo a gente dizer não para muitas coisas, sim para outras, e aí a gente vai conseguindo fazer. Mas enquanto for um peso, a gente não consegue ter esse olhar, né? A gente só acha que é ruim, que é cansativo, meu Deus, como que eu vou conseguir dar conta de tudo isso? Eu tinha o costume de dizer que o meu dia tinha que ter mais de 24 horas. Eu falava muito isso, muito, até que um dia o senhor falou comigo, no sentido, se fosse necessário mais de 24 horas, ele teria dado. Uhum. Então, quem não sabia gerenciar, administrar o tempo ali era eu. Era eu que não conseguia fazer isso. E aí eu fui, e não que eu consiga, né, de uma forma plena, mas eu busco, Senhor, o que eu digo sim, o que eu digo não. Um bom assunto aí para a gente conversar mais para frente sobre planejamento, né, sobre rotina. Isso tudo é o Senhor que vai dando direção. A gente não consegue sozinha, mas Ele vai dando a estratégia e não é um peso ser a guardiã do nosso lar, ser aquela que promove esses momentos, né? Eu promovo um momento de deitar no sofá e olhar o filme com meu filho, com minha filha. É eu que promovo, né? É eu que digo, eu vou fazer isso agora, né? Porque se a gente deixar para ter a vontade, a gente não tem. Uhum. Mas é eu que É vou o ser promover. intencional, né, que a gente fala, né? Exatamente. De ter meio planejado algumas coisas que precisam acontecer dentro do nosso lar, né? Então, ser intencional em algumas coisas é muito importante, né? Principalmente Exatamente. no relacionamento com nossos filhos, né? Amém. Bem, acho que Glória a Deus. podemos falar um pouquinho, né? Muito assunto, né, para falar sobre lar. Depois a gente pode Fica muitos dividir, fazer. ganchos aí, né? Ficaram alguns tópicos aí, algumas dicas, lição de casa. E Leia Provérbios 31. isso. Amém. Então, pedimos aqui para vocês que gostaram, né, que possam curtir aqui o nosso vídeo. Passa para sua amiga, para alguém que você acha importante aí, né, que está com alguma disfunção no lar e que precisa se voltar aí para o Senhor e centralizar, né, o lar em Cristo, né, para ajudar os filhos, né, principalmente é essa a nossa intenção aqui, né, ajudar as mães, os pais na criação de filhos. Então, espero que possamos ter ajudado de alguma forma, né, Rita? E fica aí o Mesmo nosso pedido aí de críticas, comentários, sugestões. Coloca aqui para nós também sabermos, podemos crescer, né, melhorar aí com os nossos assuntos e discussões. Amém. Glória a Deus. Até a Certo? próxima. Temos aí, a nossa lista está aumentando de assuntos, mas Deus tem nos dado a direção cada programa aí do que falar. Mas amém, glória a Deus. Agradeço a oportunidade mais uma vez, Amandinha. Obrigada, Rita. Então, até o próximo aí, se Deus quiser, em breve aí. Deus abençoe. Tchau. Beijo a todos. Obrigada aí por ter acompanhado até o final. Tchau.